Abominação religiosa ao sexo. Entre povos antigos, sexo era algo sagrado, mas os judeus tornaram o sexo algo impuro e o cristianismo o tornou mais abominável. Entre os egípcios, assírios, babilônios, gregos, o sexo era visto com normalidade e era até ritual sagrado. O costume pode assombrar as mais liberais das mocinhas de hoje, mas foi registrado pelo grego Heródoto no século III a.C. Na Babilônia, nenhuma mulher se casava antes de passar pelo templo de Istar, deusa do amor e da fertilidade. Lá ficava à espera do primeiro homem que lhe jogasse uma moeda. Os mais generosos jogavam 3. Mas o que importa é que a mulher não podia recusar o parceiro. Para os babilônios, a deusa ficaria muito ofendida caso a oferta não fosse aceita e o casamento da jovem não teria o menor futuro. Segundo Heródoto, depois de pegar os trocados, a senhorita deveria tirar a roupa e transar com o estranho ali mesmo no templo da deusa. Outra pista histórica da fé em Istar é o poema da sacerdotisa Enheduanna, filho do rei Sargão de Agade, 2334 a 1179 a.C. da era cristã, que alertava: desde que a senhora Istar desceu à terra do sem retorno, o touro não cobre mais a vaca, o asno não se curva mais sobre a sua fêmea, o homem não se curva para a mulher na rua, o homem dorme em seu aposento, a mulher dorme sozinha. Deuses casavam com reis. No mesmo período em que mulheres se prostituíam em nome de Istar, devotas de Inanna, deusa da fertilidade dos sumérios, encenavam o casamento da divindade. Durante a celebração que coincidia com o Ano Novo, uma mulher era escolhida na multidão para representar Inanna, e o rei, tido como uma figura divina, transformava-se em Dumuzi, seu amante. Após os primeiros cânticos, os dois passavam para um aposento à parte na torre do templo, o zigurate. Lá a mulher conduzia o monarca. Ela deveria dançar sensualmente, perfumar as coxas com aromas silvestres e deitar seu amante no leito, onde manteriam relações sexuais. O rito estendeu-se pelo Oriente Médio até ser incorporado à cultura grega. Inanna foi substituída por Afrodite, e a prática passou a ser chamada entre os gregos de hierosgamos, ou sexo sagrado. Sexo santo. Os rituais do sexo sagrado foram uma prática comum em diversos povos por quase um milênio. Os relatos mais antigos sobre sacerdotisas prostitutas estão no Épico de Gilgamesh, escrito por volta de 2500 antes da era cristã, em que a deusa adorada é a babilônica Istar. Existem diversas explicações sobre a origem dos ritos sexuais. Uma das mais aceitas é a de que as celebrações derivem dos ritos de casamento de tribos primitivas. Em muitas tribos, a mulher antes de casar-se era entregue a um outro homem. O povo romano foi o último a ver o sexo como sagrado. As mulheres iam até o templo da deusa Juno Sospita e, em troca de favores, transavam com estranhos. O fim do costume é explicado pela expansão do império. Durante as guerras, os romanos passaram a cultuar deuses protetores dos soldados. Fonte: Revista Abril. Entre os judeus, a situação ficou bem diferente. O sexo não era nada sagrado, e a mulher que fizesse sexo antes do casamento era condenada à morte. No cristianismo, a abominação ao sexo chegou mais longe. A poligamia, que aparece tanto entre os hebreus, já era condenada. Paulo teria dito que o ministro religioso deveria ser marido de uma só mulher.
esse personagem chegou até a dizer que bom seria que o homem não tocasse mulher. E a certa altura da nova religião, seus mestres passaram a dizer que o pecado original, o ato de comer aquela fruta que Yahvé proibira, era a relação sexual. E até hoje essa interpretação faz parte do cristianismo, embora um tanto incompatível com o conto do Gênesis. Pois se o Criador teria proibido o homem de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal antes de criar a mulher, não poderia esse pecado ser a relação do homem com a mulher. Além disso, quando afirma o texto que a mulher tomou seu fruto e comeu e deu também a seu marido, está falando não de um ato conjunto de duas pessoas, mas de algo que cada pessoa faz individualmente. E esse é o maior absurdo a que a religião chegou em relação ao sexo.